Olá, paz do Senhor a todos, muito bem-vindos a mais um Merendando com a Palavra, nessa segunda-feira, dia 3 de maio já, né? Nossa, 3 de maio de 2021, onde nós vamos terminar a nossa conversa referente aí à família, né? Nós aí estamos falando a respeito do assunto nutrição familiar. E hoje é o nosso último encontro falando a respeito desse assunto, que envolve nutrição familiar, certo? Hoje nós temos um outro assunto que nós queremos introduzir para fazer o fechamento, né, desse nosso período de estudos, que é o valor da celebração, tá? Então nós vamos falar um pouco a respeito disso e nós vamos querer pontuar a respeito justamente do que tem valor, do que tem importância dentro da nossa família. Porque aquilo que nós celebramos é aquilo que é valorizado. Aquilo que não é valorizado é apenas utilizado, é apenas uso. Então é sobre isso que nós vamos falar. Se nós estamos celebrando a nossa família, se nós estamos celebrando o estar junto, celebrando as conquistas, celebrando o momento de superação juntos, porque as dificuldades vêm, as lutas elas vêm, mas esse momento pode ser utilizado para uma maior aproximação dentro do lar. Então, se existe celebração dentro da família, isso vai acontecer de uma maneira muito natural. E é isso que nós vamos falar hoje. Então, vamos orar pedindo ao Senhor clareza para que possamos entender e interpretar esse tema. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos traga clareza sobre esse assunto que nós queremos tratar hoje aqui, sobre a questão da celebração dentro da família. Que consigamos entender, Pai amado, que os valores estabelecidos pelo Senhor estão dentro desse aspecto, estão dentro dessa entrega. Quando nós entregamos ao Senhor, nós celebramos. Nós entendemos quem o Senhor é, que o Senhor faz parte da família e, portanto, o medo vai embora, porque onde o amor está, o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Então, que isso venha a ser colocado de uma maneira densa dentro dos nossos corações, a fim de que possamos ser guiados pela Sua palavra e levados por ela da maneira como o Senhor deseja sobre nossos corações. Nos ajuda, Pai, a compreender essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém? Nutrição, então, nós estamos falando a respeito do que a nossa família ela é nutrida, né? Nós ainda estamos falando a respeito de alimento, daquilo que vai trazer a nutrição espiritual para dentro da nossa casa. E quando Cristo é esse alimento, é Ele que mantém a nossa casa num lugar forte. Quando Cristo é essa nutrição, a nossa casa ela é estabelecida num lugar de fortaleza. Então, nenhum tipo de palavra, nenhum tipo de ataque poderá destruir as bases e os alicerces que foram colocados na família, quando Cristo é o verdadeiro alimento. Então, do que nós estamos falando? Neemias 8, versículo 10, diz assim, que a alegria do Senhor é a nossa força, ou seja, que a alegria do Senhor te fortalecerá. Quando é que a alegria do Senhor nos fortalece? Quando o Senhor ele é alegrado pelas nossas atitudes e escolhas, certo? A alegria do Senhor é quando Ele se alegra conosco que nós estamos nos sentindo então fortes. Significa dizer que para alegrar o coração de Deus, nem sempre o nosso também ficará alegre. Por exemplo, há famílias que têm o costume aberto de passar grandes períodos em festas, em jogatinas, em bebedeiras. Você pode ter um período de alegria naquela dimensão daquele ambiente. Você pode ter um período de alegria com aquelas práticas, né? Quanto a isso, não tem problema algum. Mas será que após tudo isso, será que depois que passa tudo isso, o seu coração ainda fica alegre? Porque o Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, será que depois de passarmos por um tempo onde essas expressões, onde essas entregas ocorreram, o nosso coração ficará alegre? E o coração de Deus, será que ele ficará alegre? Ficamos alegres no momento em que estamos executando todas as coisas.
mas o coração de Deus se entristece. E quando o coração do Pai é alegre, quando o coração do Pai é alegrado pelas minhas ações, pelas minhas escolhas, que muitas vezes vão me deixar tristes, eu posso me sentir mais forte. Então, muitas vezes isso aconteceu comigo. Muitas vezes eu escolhi fazer algo que estava no agrado do coração de Deus, porém estava no desagrado do meu coração. Eu fiz uma renúncia, eu abdiquei de algo para alegrar o coração de Deus. Eu estava triste, mas porém estava mais forte, porque eu sabia que o coração de Deus estava alegre. Então, quando nós alegramos o coração do Pai, nós somos fortalecidos. E, claro, alegrar o coração do Pai envolve em você praticar diligentemente a busca e a procura de determinados valores dentro da sua própria casa. É o que nós vamos falar hoje através da parábola das 10 dracmas, que você já deve conhecer, né? Nessa imagem aqui nós estamos vendo a mulher que perdeu uma de suas dracmas e ela está procurando diligentemente dentro da sua própria casa essa pequena moedinha que ela havia perdido. Então ela acendeu uma lamparina, né, da época, uma vela, acendeu lá uma lâmpada, pegou uma vassoura e começou a varrer a casa toda até encontrar essa dracma. Mas vamos ler como que essa passagem está retratada em Lucas, no capítulo 8, até o versículo 10, que diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. E eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Veja, nesse texto nós estamos vendo que a perda da moeda, ela é tratada dentro desse contexto bíblico como um pecador que se arrepende, né? Vamos observar isso aqui. A moeda, ela fala de valor, certo? Toda moeda tem o seu valor. E ela compreende, então, um conjunto de valores, quando dentro dessa palavra você percebe a palavra 10 embutida dentro dela. Poxa, ela tinha 10, perdeu só uma. Tanto faz, ela perdeu só uma. Por que não é esse o raciocínio? O número 10 na Bíblia, ele representa a totalidade do ser humano, certo? Então, o número 10, ele corresponde a quem nós somos, com todos os nossos dotes, valores, competências, habilidades. Quando eu digo valores, eu digo também virtudes, raciocínio lógico, poder de decisão, enfim, estamos falando da totalidade do ser humano. Então, aqui dentro desse texto, nós podemos perceber que Deus nos fez seres com decisão, escolha e atributos voltados para os seus valores, né? Voltado para o seu aprendizado, enfim. E a mulher, ela acaba perdendo uma das suas dracmas dentro de sua casa. Então ela se preocupa em encontrar. Ela vai se esforçar. E quem disse que o trabalho foi assim rápido, foi fácil? Para ela acender a candeia estava de noite, né? Para ela acender a luz estava de noite. E ela precisou da ajuda de uma vassoura para poder também fazer essa procura diligentemente, né? Os ambientes das casas não tinham luzes instaladas como nós temos hoje. Então era necessário acender então uma candeia, acender uma lamparina. E você sabe que a luz de lamparina, ela é muito, vamos dizer assim, imprecisa, né? Ela vai iluminar o canto em que você está apontando a lâmpada. E é uma lâmpada, uma luz fraca, né? Poxa, uma única moedinha num chão que não era um chão como que a gente tem hoje, né? Que você, ao arrastar a moedinha, você escuta o barulho dela. É um chão de terra batida. Então, você poderia facilmente levar horas e horas procurando isso. Então, a ação dela em procurar, em varrer a casa, primeiro ela acende a luz, depois ela começa a varrer a casa. São duas ações que vão implicar esforço. Primeiro, ela acende a luz. A luz, ela é trazida para nós como conhecimento da palavra de Deus, do Espírito Santo. E em segundo, ela pega a vassoura e começa a
fazer a sua parte, ou seja, ela buscou, no caso, para nosso entendimento, a ação do Espírito Santo, a luz da sua palavra, para depois ela tomar uma atitude, ela promover uma ação a partir de uma decisão, a partir de uma escolha dela, para que ela pudesse encontrar esse valor que foi perdido dentro de casa. Então isso significa que o arrependimento é quando eu desejo encontrar aquilo que se perdeu, mas eu não faço só, não faço de maneira só, eu faço de uma maneira a buscar pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, aquilo que eu busco, aquilo que eu preciso, aquele valor que foi perdido. Então, quando essa mulher ela perdeu uma das suas dracmas, ela perdeu a alegria. Ela perde a alegria. E se ela perde a alegria, ela também percebe que a alegria do Senhor também se perdeu. Ela começa a se entristecer. Então, essa tristeza que Deus muitas vezes coloca no nosso coração serve para a gente se situar, para a gente saber o que a gente está fazendo, as escolhas que a gente está pontuando e o caminho que a gente está trilhando. Então ela começa a buscar diligentemente por isso, mas antes ela acende a luz. Sem a luz da palavra e sem a promoção do Espírito Santo em nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, a gente não consegue, a gente se acomoda. A gente fica assim de uma maneira inerte, né? A gente fica numa letargia que a gente não consegue se movimentar. Então, ela acende a luz, é a presença do Espírito Santo, é a luz da palavra de Deus. E aí ela tem força, ela tem ânimo, ela consegue entender, poxa, eu já sei o que eu vou fazer. Com a lâmpada acesa, eu consigo vasculhar a casa até me encontrar. Quando ela recupera essa dracma, ela celebra, ela comemora. Então a celebração e a comemoração retomam, né, ao lugar que pertencia à sua casa. E por que uma simples moedinha era tão importante para ela? A gente precisa entender que o que é valioso ou singelo para você e para mim nunca será compreendido pelas demais pessoas ao nosso redor da mesma maneira. De repente você está assim: eu preciso recuperar a amizade com meus filhos, eu preciso voltar a estabelecer o diálogo com o meu marido, eu preciso voltar a fazer isso, eu preciso voltar a celebrar a minha família, mas as coisas ao nosso redor dizem outra coisa. Você, mulher, hoje em dia, né? Você, mulher, não precisa disso, né? Você, mulher, né? Nasceu para ser independente, né? Para que ter filhos? Hoje em dia é a carreira, né? Você precisa estudar, você precisa trabalhar, e os filhos vão ficando com os avós, os filhos vão ficando com os tios, e a gente vai perdendo a celebração da família, né? Então, para você é valioso, mas às vezes a gente se deixa levar pela massa, né? A gente se deixa levar por aquilo que todo mundo acha normal. Então, o que você compreende como valioso não é compreendido pelas mesmas pessoas. Poxa, era uma mísera moedinha, todos poderiam dizer. Uma miserável moedinha. Você vai perder tempo de sono, do seu descanso noturno, para procurar uma moedinha. Você vai perder tempo de sono para levantar de madrugada para orar. Poxa, você vai fazer culto doméstico na hora do Big Brother. Poxa, Big Brother só tem agora culto, a gente pode fazer a hora que a gente quiser. Então, assim, às vezes a gente se preocupa demais com o que as pessoas dizem, né? Você não tem que se preocupar com o que o mundo diz, você não tem que se preocupar com o que as pessoas dizem, você não tem que se preocupar com o que está sendo colocado na mídia. A tua família é o bem mais precioso que o Senhor lhe deu. Então, a dracma era o dinheiro daquela época, mas quando a Bíblia fala que a mulher tinha 10 dracmas, a gente percebe então que esse é o conjunto de valores completos para o ser humano. Então, o número 10, ele fala de completude, ele fala de algo que é relacionado principalmente ao ser humano, é o ser humano completo. Então, dentro dessa historinha que Jesus ele conta, ele retrata que o reino de Deus é assim. O reino de Deus é visto como um lugar onde você vai ter a luz da palavra de Deus, a luz do Espírito Santo, para você poder recuperar valores perdidos dentro de casa.
ou você vai encontrar os valores dentro da sua casa. Então, a gente não tropeça em pedrinhas, a gente não tropeça em pedregulhos, a gente tropeça em pedrões, a gente não tropeça em gravetos, a gente tropeça em troncos. Então, às vezes, a gente fica pensando que pode ser uma coisa tão pequena, tão singela, mas é algo de grande robustez para dentro da nossa família. Como, por exemplo, o casamento. O casamento, hoje em dia, ele deixou de ser celebrado, ele deixou de ser venerado. O casamento hoje, ele é assim, vamos nos casar, se deu certo, deu, se não deu certo, cada um pro seu canto. Hoje as pessoas se casam fazendo já contas do saldo do valor que vai ser necessário para um suposto divórcio. Hoje as pessoas casam com o desejo já de anular o casamento caso não seja satisfatório para ambas as partes. Porque dentro de casa é que vai se ter real entendimento do que é viver a dois e de como é formar uma família. Então, dentro de casa, quando você começa a perceber que suportar com paciência e amor uns aos outros depende desses ambientes de renovação, de celebração, a gente acha que é muito custoso, porque realmente é. É como a mulher, ela teve um custo muito grande para procurar aquela única moedinha que tinha se perdido. Quando a gente não celebra o casamento dentro da nossa casa, as pessoas celebram os nossos cônjuges do lado de fora. É aquela velha história, né? Parece um clichê, mas acontece. O marido chega em casa. Você estava onde? Você é um vagabundo mesmo, e você não presta pra nada. Puxa vida, eu estava aguardando você chegar tal hora pro jantar, você me chega uma hora dessa. Quem você pensa que é? E aí começa. Aí o marido no outro dia não chega mais no mesmo horário mesmo, porque, né, já sabe como vai ser a ladainha. Passa no bar, chega no bar. Ô, meu patrão! Chega aí, meu patrão, tem uma aqui, ó, pra você, cortesia da casa, meu patrão. Meu patrão, né? Senta aqui, chefe. Né? No bar, ele é patrão, ele é chefe, ele é companheiro, ele ganha as coisas de graça, né? Ele dá risada. Quando ele chega em casa, ele é o imprestável, ele é o irrelevante, ele é o encostado, ele é o porcaria. Então, olha só como é que estão as coisas, né? Dentro de casa, nós perdemos a celebração e a alegria do matrimônio, né? Fora de casa, né, os nossos filhos, né, são celebrados muitas vezes pelas conquistas na escola. Os professores elogiam: parabéns, muito bem, Joãozinho, que legal que você fez, bacana. Quando ele chega em casa, não presta pra nada, só fica na televisão, só fica no computador, por isso que não sabe o celular, que não sei o quê. Então, às vezes, a gente não sabe celebrar a família. A gente não sabe convidá-los para se sentirem especiais diante de Cristo. E o Senhor está nos dizendo isso, né? Olha só a profundidade do que Paulo revela em uma das suas cartas. Paulo diz em Filipenses 1, versículo 20 até o 22. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o viver é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Por que diz que não sabe o que escolher? Porque ambos são bons. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que viver para ele é Cristo e que morrer é lucro. Ele está dizendo que se ele continua vivendo, ele vai ganhar o quê? O fruto do seu trabalho. Mas se ele morrer, ele está com Jesus. Então, ele está dizendo que ele, em ambas as coisas, ele se sente feliz. Porque quando ele está vivendo, ele está fazendo tudo para a glória de Deus, como se fosse para Cristo. E se ele morrer, ele estará com Cristo. Então, olha só, o nosso problema é que nós não conseguimos viver para Cristo. Nós não conseguimos viver para Ele. E assim, tudo à nossa volta anda em dissabor. Então, quando a gente não consegue viver para Cristo, quando a gente não
consegue se alimentar dele, quando a gente não consegue inserir ele dentro da nossa família, tudo à nossa volta vai cair, vai ruir, vai estar em dissabor, vai estar em dissonância com a palavra de Deus. É necessário convidar Cristo e conhecê-lo diariamente. É um relacionamento que não pode ser pautado simplesmente pelo momento que eu abro a Bíblia para estudar, pelo momento do culto, mas tem que ser o tempo todo. Eu posso convidar Jesus para fazer parte do meu dia a dia e com ele aprendendo de pouco em pouco como me comportar em relação ao meu esposo, as minhas filhas, filhos, em relação à esposa, enfim. Você precisa entender que o viver é Cristo. O viver é Cristo, é comer dele, é se alimentar dele. Porque o que passar disso é lucro. O que nós precisamos entender é o que nós estamos plantando, o que nós vamos colher com o que a gente está fazendo hoje aqui. Será que nós celebramos a nossa família? Será que nós vivemos para eles? Será que a gente fica vivendo sempre em um fator de cobrança, tornando o caminhar de cada um dentro de casa pesado, insosso, insatisfatório? Será que nós sempre estamos exigindo dos nossos filhos as notas 10? E sempre brigamos com eles quando eles recebem o 5, o 4, o 3? Será que nós não podemos abraçá-los nesse momento de dor e dizer: calma, da próxima vez você consegue, não vamos ficar assim, vamos nos esforçar um pouco mais, eu te ajudo? Será que existe isso? Será que nós podemos nos oferecer em sua vida? E é isso que nós vamos ver agora, com várias pessoas que nós escolhemos aqui, para ver o conjunto de valores que cada um possui. Por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo o músico famoso Johann Sebastian Bach. Ele nasceu em 1685, morreu em 1750, ele era compositor, regente, professor, enfim. Muitas outras coisas que nós não vamos sinalizar aqui, porque são muitos atributos. Mas sobre música, ele disse o seguinte: para que esta vire uma harmonia gostosa para a glória de Deus e para o devido encantamento da mente, deve, como toda música, ter como fim e causa terminal nada mais do que a honra e glória de Deus e a recreação do espírito. Quando isso não é respeitado, com muito cuidado, não se trata de música verdadeira, mas de um cantarejo enfadonho. Então, Bach disse isso porque ele tinha uma entrega ao compor, né, as suas músicas. E como ele tinha uma família muito grande, né, Bach tinha 20 filhos, né, então o orçamento da casa sempre era muito apertado. Então o que ele fazia? Ele compunha várias canções, ele escrevia partituras para serem entregues a 4 igrejas diferentes, para que estas igrejas pudessem tocar estas canções nos cultos nos fins de semana. Então ele passava a semana compondo freneticamente para sustento da sua família. E uma curiosidade: todas as vezes que ele terminava uma composição, ele assinava com uma sigla SDG. Aí você fala: poxa, mas o nome dele não é Johann Sebastian Bach? Mas ele colocava SDG, Soli Deo Gloria, que significa toda glória somente a Deus. Então todas as canções que ele criava traziam essa marca muito forte. E ele sempre dizia isso, que a composição musical ela tem um único e específico fim, que é o de engrandecer o nome santo de Deus. E ele fez uma composição única, muito especificamente, eu quero dizê-la aqui, que é uma composição chamada A Paixão segundo São Mateus. É uma composição que ela tem mais de 3 horas de duração, e ele fez estudo em partitura. E quando você ouve essa composição, você consegue perceber com uma magnitude muito grande a paixão de Cristo, segundo o Evangelho de Mateus, onde mostra realmente o sacrifício de Jesus por nós naquela cruz. E ele fez isso com uma entrega, uma devoção muito grande. Então, quando você ouve aquilo, você consegue sentir a dor, a agonia de Cristo na cruz, a sua ressurreição. Então ele fez pensando em estabelecer essa honra a Deus.
E ele conseguiu. Então aqui você tem os valores de um músico, né? O que esse músico acreditava que a música deveria ser para ele. São valores. Aqui você tem uma missionária chamada Pérola Buck, né? A Pérola Buck, ela nasceu em 1892, faleceu em 1973 e ela diz: muitas pessoas perdem as pequenas alegrias enquanto aguardam a grande felicidade. A Pérola, ela é uma escritora estadunidense, ela é filha de pais missionários da igreja presbiteriana e ela viveu a maior parte da vida dela na China, cuidando de mulheres que eram entregues aos prostíbulos chineses. E ela tratava essas mulheres com o amor de Deus, falando da graça, da misericórdia sobre a vida delas. E ela diz isso, ó, muitas pessoas perdem pequenas alegrias enquanto aguardam grandes felicidades. Às vezes a gente gera uma grande expectativa sobre as pessoas dentro da nossa família e a gente perde as pequenas alegrias, as pequenas celebrações que devem ocorrer diariamente, aguardando sempre o produto final. Então, é uma outra maneira de pensar de alguém que viveu a sua vida entregue nos campos missionários de países estrangeiros, né? Então ela diz que a gente precisa aprender a celebrar as pequenas alegrias do dia. E esse aqui é um provérbio chinês do território onde a Pérola trabalhava, né? Ela diz assim: a gente todos os dias arruma os cabelos, por que não arrumar o coração? Não é verdade? É um provérbio chinês, mas faz sentido. Todos os dias nós nos arrumamos externamente. Todos os dias devemos nos arrumar interiormente também, nos preparando para as adversidades e nos colocando à disposição para sanar determinadas dificuldades. E Michelangelo, o grande pintor e escultor, né, aí do período da Renascença, né, do Renascimento, ele diz: o amor é a asa veloz que Deus deu à alma para que ela voe até o céu. Então ele está dizendo o quê? Ele está dizendo a respeito do amor. Ele está dizendo que o amor não pode faltar. Então esse é um valor que Michelangelo estabelece. Olha quantos valores diferentes, né? Johann Sebastian Bach dizia que a música deve ser executada para engrandecimento do nome do Senhor. A Pérola, a Bela Buck, disse que as pequenas alegrias devem ser celebradas diariamente, né? O provérbio chinês diz que a gente também, da mesma maneira como a gente arruma os cabelos, devemos arrumar o coração. E Michelangelo diz que o amor deve ser a asa que nos impulsiona até Deus. Ora, se tudo isso a Bíblia diz, tudo isso a Bíblia já oferece. A Bíblia diz que há tempo debaixo do céu para todas as coisas, há tempo para as pequenas celebrações, há tempo para as correções também, mas há tempo para passar junto, há tempo para estar presente, há tempo para estar com a família. Então, quando você valoriza, quando você entrega valor a determinadas situações dentro da sua casa, você celebra. Agora, quando você não valoriza, você não celebra, você apenas usa. Então, o casamento deve ser celebrado. Quando você não celebra o casamento, você apenas o usa como um status, como uma situação social, né? Quando você não celebra os seus filhos, você os usa. Então, quando você valoriza os valores que Deus tem para a sua vida, os valores de Deus também te valorizam. Quando você celebra a tua casa, você valoriza a tua casa. Então, você pode recuperar essa dracma da celebração e da valorização dentro da sua casa, dentro da sua família. Ah, mas meus filhos são tão pequenos, eles não entendem nada. Valorize o momento da pequenez do seu filho. O momento que nós mais demos gargalhadas na vida é quando as crianças ainda rastejam, quando as crianças ainda nem sabem falar. Valorize cada conquista, cada sílaba, cada som, cada fonema que o seu bebê, que a sua bebê está pronunciando. Celebre, comemore, faça danças, crie músicas, conte piadas. Celebre a alegria dentro da sua família, para que a sua casa seja um ambiente de segurança, de robustez, de plena alimentação, de uma nutrição saudável. Porque se a sua casa não tiver esses atributos, isso será buscado mais à frente do lado de fora da sua casa. E lembre-se, quem alimenta a sua casa
dita as regras sobre as quais ela deverá seguir e deverá andar. Então, nós entendemos a partir de hoje que o nosso relacionamento com Deus vai determinar o sucesso ou o fracasso dos nossos relacionamentos familiares. E que nós devemos ser responsáveis pelo alimento que está sendo oferecido aqui dentro. E que a celebração dos valores, dos atributos de cada um dos membros da nossa família devem ser feitas constantemente, a fim de que o valor de Deus também nos engrandeça. Espero que a gente tenha conseguido aprender tantas coisas nesses dias relacionadas à família. Eu vou deixar nos cards aqui, enquanto o culto estiver acontecendo, enquanto a ministração da palavra estiver ocorrendo, eu vou disponibilizar os cards dos outros encontros que estamos falando de família. Para assim, enquanto estivermos merendando com a palavra, nós também comecemos a organizar as estruturas da nossa família e como a gente pode celebrar, né, os valores que nós já temos em mãos. E se algum dos valores foram perdidos, que dentro da nossa própria família nós possamos encontrá-los. Que o Espírito Santo de Deus seja a luz na sua vida e que você se esforce por procurar cada um desses valores até que você os encontre, a fim de trazer alegria e celebração, para que você possa convidar todos ao seu redor e comemorar, porque a dracma foi encontrada. Amém? Que Deus te abençoe, uma semana de paz, de alegria, de celebrações intensas dentro da sua família e que o Espírito Santo de Deus te traga clareza sobre quais os valores que precisam ser procurados e que você está aí com eles perdidos dentro de casa. Em breve você os encontrará e nós celebraremos esses encontros para a glória e honra do nome do Senhor. Amém?